Tudo bem, pessoal? Hoje comentário sobre Army of the Dead, novo filme da Netflix dirigido por Zack Snyder. Teve uma semana de lançamento limitado nos cinemas dos Estados Unidos e agora, no dia 21 de maio, entra no serviço de streaming. Um projeto que ficou durante mais de uma década no inferno de desenvolvimento, porque Universal e Warner inicialmente até deram indícios que gostariam de produzir esse filme, mas nunca garantiram financiamento. E aí só em 2019 Snyder e Netflix entraram em um acordo. A minha impressão inicial de Army of the Dead foi muito positiva porque eu adorei o prólogo. Eu pensei que seria uma base do que viria a seguir. Um aproveitamento incrível da cidade de Las Vegas entre locais conhecidos, pontos de referência, buscando também explorar variados tipos de combate, e isso passa desde filmes até games. Eu acredito que o Snyder recompensa o público quando ele se volta totalmente para a ação e o divertimento a partir dela, quando ele não se preocupa tanto assim com motivações e objetivos de personagens. A questão é que nós temos um filme de 2 horas e meia de duração, e aí algumas opções são feitas e várias delas acabam destoando desse tom tão positivo do prólogo. Inclusive, até a gente poderia isolar essa introdução como um filme à parte. Chama a atenção também que o filme ele até tenta promover o Dave Bautista como o seu grande protagonista, mas a escrita do seu personagem é pra lá de superficial. Las Vegas é tomada pelos zumbis após um incidente. Scott Ward, interpretado por Bautista, ajudou na evacuação da cidade e agora tem uma vida difícil, buscando a reconciliação com a sua filha. Ele recebe uma proposta para roubar 200 milhões de dólares do cofre de um cassino antes que o governo lance uma bomba nuclear para eliminar de uma vez por todas os zumbis da região. E Scott monta uma equipe para essa missão. É uma equipe muito grande e o Snyder ele dedica um bom tempo para apresentar cada um dos personagens, dedicando assim um pouquinho de tempo de tela com alguma que outra explicação. Mesmo assim, os traços são completamente básicos. O que nós temos, na verdade, são as características de cada um e como essas características ajudam na história. Ou seja, uma pessoa pilota helicópteros, a outra pessoa é especialista em cofres. Existe pouca interação fora dessa característica básica. E um dos maiores problemas para mim foi como o Dave Bautista foi aproveitado aqui. Eu fico muito feliz de que ele vem conseguindo cada vez mais espaço. Eu me lembro que quando ele saiu da WWE, muitas pessoas imaginavam que ele retornaria para o wrestling rapidamente porque o mercado não ofereceria possibilidades, mas ele está em uma crescente, cada vez mais participando de filmes relevantes e conseguindo bons projetos. No entanto, seu personagem, Scott Ward, parece um tanto quanto deslocado da trama principal. Sim, ele tem maior tempo de tela, sim, ele tem uma carga emocional envolvida por conta da relação com a sua filha, um grande trauma envolvido, mas apesar disso não existe a marca do Scott Ward como um líder de fato, e muito disso passa pela dificuldade de dinâmica de grupo existente em Army of the Dead. Falta carisma, mas não falta carisma para os envolvidos, não falta carisma para atores e para atrizes. Falta carisma para os personagens, de modo que, como público, é muito difícil conseguir ligação com algum deles. Quanto à questão gráfica, eu faço 3 menções. A primeira é de que realmente o Snyder ele consegue trazer essa noção de uma cidade devastada e ele acaba usando isso desde cedo com referências para mostrar para o espectador de que não seria tão fácil assim entrar naquele cassino e roubar todo esse dinheiro. O outro adendo relevante é que quando o filme começa a investir na ação, e isso demora um pouco após o prólogo, aí nós temos bons combates e um bom uso de CGI. Eu fiquei impressionado quando eu vi que esse projeto custou 90 milhões de dólares, porque é o mesmo valor, por exemplo, de Bright de 2017, tendo em vista que Army of the Dead é melhor em todos os sentidos e realmente parece um blockbuster muito mais caro. A violência e o gore acabam sustentados por uma ótima combinação de efeitos práticos e visuais. E ainda sobre efeitos, o último adendo é que o Snyder ele teve uma dor de cabeça que eu acho que nenhum diretor quer passar durante o processo de pós-produção. Ele já estava com o filme completo e aí vem as acusações contra o Chris D'Elia. O que ele fez? Ele substituiu pela Tig Notaro. Tradicionalmente, o filme seria atrasado, passaria por um amplo processo de refilmagem, mas o Snyder fez essa substituição com o CGI, gravando as cenas da Notaro na tela verde, e aí depois todas as passagens do Chris D'Elia foram removidas para colocar essas novas tomadas. Uma cena, eu confesso para vocês, me causou um estranhamento maior, mas no geral é um trabalho surpreendente e de grande qualidade. Existia limitação pela movimentação do ator e também tudo tinha que ser perfeitamente sincronizado. Então foi um desafio porque isso poderia ser um problema para o desenvolvimento da história, já que eles não entraram nesse processo de refilmagem.
mas deu certo. Claro que levando em conta o próprio histórico do Zack Snyder, existem referências a outros filmes de zumbi, especialmente quando nós estamos lidando com o grupo dos zumbis normais, que seriam aqueles que têm um padrão de movimentação e características que nós conhecemos e estamos acostumados a ver em filmes e séries. E além deles, Army of the Dead promove os zumbis alfas, que seriam os inteligentes, que, por exemplo, tem toda uma dinâmica de liderança que é compreendida e noções como sacrifício que acabam sendo aceitas também. A partir da presença de Zeus, que seria o líder dos zumbis alfas, a ideia de trazer adversários mais perigosos do que o normal. Mas eu acredito que o filme não aproveita esse potencial tão bem porque ele perde muito tempo tentando trazer relações que não são construídas e não são bem sustentadas. Aliás, a maior parte delas é basicamente descartada no final dessa história. A impressão inicial de Army of the Dead foi muito boa e o desfecho acaba sendo esperado e um tanto quanto satisfatório, porque as cenas de ação elas são interessantes, tem toda essa questão da violência, que eu acho que é bem trabalhada, e a trilha sonora, mais uma vez colaboração do Snyder com o Junkie XL, é um bom acompanhamento. Claro que tem o dedo do Snyder para a seleção de uma que outra faixa, e aí nós temos especialmente uma desconstrução de Viva Las Vegas que eu gostei bastante. Mesmo assim, a questão de fixar um objetivo para a progressão da história acaba sendo problemático em vários momentos. Como sempre, o Snyder usa o seu slow motion para tentar ampliar a carga dramática e aí com decisões que poderiam arriscar vidas ou lembrar grandes traumas. Para quem é fã dos elementos que o Snyder traz na composição de seus filmes, vai encontrar aqui um prato cheio. A assinatura do diretor é nítida durante toda a rodagem, mas muitos pontos dessa história ficam em aberto, creio que propositalmente pensando na franquia como um todo. Teremos a série animada e teremos também a prequela muito em breve. No geral, um filme competente de zumbis, um bom entretenimento. Eu fecho Army of the Dead com a nota 6. Certo, pessoal? Muito obrigado pela atenção, até o próximo vídeo e tchau!